Amém, gente. Eu me chamo Rafael, pode se sentar. Hoje é uma noite especial. Cremos que Deus já tem feito algo poderoso nos nossos corações, semana após semana. E hoje sabemos que não será diferente. Nosso único objetivo é que o nome de Jesus seja exaltado. Nosso único foco essa noite é a beleza de Cristo. Nós só temos uma direção, jovem. E essa direção é a glória de Deus essa noite, amém? Você está comigo nessa? Você acredita nisso? Amém, senti um amém caindo. Você acredita nisso? Amém. Glória a Deus, gente. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Atos. Atos, capítulo 17. Eu creio que o Senhor hoje pode nos trazer um profundo ensinamento quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, quando a gente tem uma visão de um homem que tem entregue a sua vida totalmente para o louvor da glória de Deus. É um homem que decide abrir mão de tudo que ele é, tudo que ele tem, para um só objetivo: exaltar o nome de Jesus. Em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16, e esse é um texto que provavelmente você já conhece, é um texto bem conhecido, e está tudo bem. E a partir do verso 16, o Senhor vai começar a nos falar algo que nós por vezes já sabemos, mas eu quero que essa noite a gente possa ter um olhar sensível. A partir do verso 16, o texto vai dizer que, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ele segue dizendo a partir do verso 17: por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo que perguntassem: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no até o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa noite nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Por isso que nós consagramos as nossas vidas, Pai, e pedimos que a Tua palavra seja afiada e seja certeira, Pai, para que nós possamos ver somente aquilo que o Senhor quer nos dizer e nos mostrar. Te exaltamos mais uma vez e declaramos que Tu tem total liberdade para falar, para fazer aqui no nosso meio. No nome de Jesus que a gente ora, amém. O título da nossa mensagem de hoje é Viva para Exaltá-lo. E esse é algo que Paulo entendia como essência. O apóstolo Paulo, ele é aquele clássico que a gente já conhece. O homem que perseguia a igreja de Jesus, um judeu que tinha, de fato, muito conhecimento, muita reputação. E esse homem estava decidido a perseguir, buscar a morte daqueles que professavam sua fé em Jesus. Mas esse homem, de repente, cai do cavalo e tem um encontro com esse Cristo.
ele tem um encontro com essa glória, e essa glória o transforma. A tal ponto que um tempo depois, Paulo se torna um missionário. Ou seja, ele é aquele que decide levar as boas novas de Jesus por onde ele passar. E essas boas novas, esse evangelho, é a boa e maravilhosa notícia que há salvação no nome de Jesus. Você acredita nisso? Jovem, há salvação no nome de Jesus. Há salvação para o seu pai. Há salvação para a sua mãe. Há salvação no nome de Jesus para a sua família. Há salvação no nome de Jesus para a sua faculdade. Há salvação no nome de Jesus para a sua cidade. Há salvação no nome de Jesus para a minha e para a sua vida. E Paulo entendia essa mensagem. E por isso ele decidiu gastar a sua vida em amor a isso, em dedicação a isso. E é por isso que a partir do capítulo 13 do livro de Atos, a gente vai ver a jornada missionária de Paulo. Ele e mais alguns vão de cidade em cidade, desejando levar o evangelho de Jesus. Então nós chegamos aqui, em Atenas. E a partir do verso 16 vai dizer que, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. O verso vai dizer que Paulo ficou profundamente revoltado. Paulo ficou profundamente mexido com o que ele via na cidade de Atenas. Ele via e o seu espírito se revoltava. Ele olhava para o lado e seu espírito se mexia. E aqui o texto não está falando sobre o Espírito Santo, mas tem a ver com uma indignação, uma revolta no coração do apóstolo Paulo. É como se a mente de Paulo tivesse sido alterada a ponto de que ele olha para o lado e o que ele vê o enoja. O que ele vê mexe com ele ao ponto dele se revoltar. E perceba como que o texto está sendo deixado claro aqui. O texto nos mostra que enquanto ele esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Não diz que seu espírito se revoltou. Ou seja, não tem a ver com Paulo olhar para o lado uma vez e ficar irritado com o que ele viu. Mas está dizendo que enquanto Paulo caminhava, andava, pegava as esquinas da cidade, o seu espírito se revoltava. Mas por quê? O que deixava Paulo desse jeito? O texto segue dizendo e nos mostra que em face da idolatria dominante na cidade, o texto nos mostra com clareza que havia na cidade de Atenas uma idolatria profunda. E Paulo não olha para o lado e olha para o outro. Ele não esquece do que ele viu, mas ele se revolta por isso. Há em Paulo um coração não de julgamento, mas há em Paulo um coração ativo por mudança. Ele percebe no povo ateniense a idolatria em busca de algo que jamais vai o preencher. Nada vai o satisfazer. Por vezes, as pessoas que andam dos nossos lados também são assim. Tim Keller vai nos dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele é constantemente uma fábrica que vai produzindo aquilo que vai nos satisfazer. No povo ateniense, se precisávamos de chuva, tínhamos o Deus para isso. Se precisássemos de alimento, tínhamos alimento para isso. Um Deus para isso. Se precisássemos de prazer, de sexo, tínhamos um Deus para isso. O que eu preciso, o meu coração produz esse ídolo. Mas a gente não está muito distante disso, não. Constantemente, os nossos corações e o coração daqueles que estão ao nosso redor também fazem isso. Olhamos para o lado e desejamos as coisas a ponto de idolatrar elas. Gastamos as nossas vidas exaltando os nossos corpos muitas vezes. Gastamos as nossas vidas exaltando a nossa mente, achando que precisamos de diplomas para dizer o que somos. Mas deixa eu te dizer, o que você é um filho amado de Deus. Você tem propósito aqui. Um papel não define quem você é. O seu corpo não define quem você é. Os prazeres dessa terra jamais vão te satisfazer. Eles podem ser bons, mas temporariamente o vazio continua lá.
Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas de ídolos falsos. E Paulo reconhecia isso no povo ateniense. E é por isso que ele então se revolta. Eu conheço a verdade, eu sei quem é o verdadeiro Deus, eu sei quem é aquele que me libertou, aquele que abriu os meus olhos, e como aqueles que estão no meu lado não acordarão. Então Paulo se revolta. Eu volto a repetir, essa revolta é uma revolta santa, é uma ira santa. E perceba que Paulo, o texto deixa claro, ele diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem são esses? Versículos anteriores, Silas e Timóteo, parceiros dele da jornada, estavam em Bereia, e Paulo foi à frente para Atenas, mas talvez o texto não deixa claro, mas a sua jornada talvez era só esperar, era só aguardar, ficar lá, esperar os parceiros chegarem, e depois dar jornada na missão. Só que Paulo olhou para o lado. Só que Paulo andou pela cidade. E talvez é isso mesmo que os nossos corações mais desejam. É que a gente espere e não faça nada. Talvez o que nos falem é só espera os 4, 5, 6 anos da faculdade e aguarda. Talvez espera a promoção do trabalho e aguarda para você começar a ter mais autoridade, para poder ser mais crente lá. Mas enquanto isso eu preciso ganhar o coração do meu chefe. Preciso estar dentro das piadinhas imorais. Preciso estar dentro das rodas dos amigos, no grupo do WhatsApp, onde tem as bobagens. Eu preciso esperar lá. Aguardar até que chegue o dia para de fato eu fazer alguma diferença. Mas Paulo não sabia esperar. Aqueles que têm um encontro com a glória de Deus e fazem da sua vida um instrumento de exaltação a eles, esses homens e mulheres, eles não esperam. Esses homens e mulheres se revoltam com base no pecado do que está ao seu redor. É por isso, jovem, é com esse coração que Deus nos chama nesse primeiro momento da noite, a que a gente esteja atento às dores desse mundo. Nós precisamos estar atento às dores, aos pecados desse mundo, não para julgar ou condenar. Mas Paulo nos mostra, de que essa revolta precisa nos produzir alguma coisa. Essa revolta precisa nos levar a algo. Essa ira, enquanto a gente olha para o lado, é como se fosse um combustível de amor. Perceba que talvez a palavra seja forte, uma revolta, mas é tudo sobre amor. É tudo sobre um violento e poderoso amor que está nos nossos corações, que não nos permite olhar para o lado e esperar. Sabe por quê? Porque enquanto a gente espera, o tempo passa. E o tempo passa para todos. Inclusive para aqueles que aguardam em Jesus para ir morar com Ele, ou aguardam o retorno ansiosamente de Cristo. Mas o tempo passa para aqueles que também estão em direção ao inferno. O tempo passa para todos enquanto a gente espera e não se revolta. Somos apáticos a essas dores, somos apáticos a esses pecados. O Senhor não chama você, jovem, a ser passivo. Entenda isso. Deus nos chama a ser pacíficos, mas não nos chama a uma passividade. Pacificadores é o chamado de Deus para a gente. Somos aqueles que reconciliaremos mundo com o Senhor. Mas o Senhor não nos chama a sermos homens e mulheres passivos. Porque o passivo só aceita, só é levado, só é conduzido. Nada faz diferença para ele. Essa apatia não era a que Paulo demonstrava aqui. O Senhor não nos chamou para uma passividade em meio às dores dessa terra. Mas o Senhor nos chamou a estar atentos, a sermos ativos ao que acontece ao nosso redor. É por isso que Efésios 5,14, o próprio Paulo vai nos dizer em Efésios 5,14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Esse texto aqui, esse versículo aqui, não é para o mundo, mas é para a igreja. Paulo fala para a igreja, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó jovem que dormes.
Levanta-te entre os mortos, levanta-te entre a tua faculdade, na tua família, no teu trabalho. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo será revelado, Cristo será exaltado aonde você acordar e despertar. O Senhor nos chama a estarmos atentos às dores, aos pecados, às vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Como que você tem estado aonde você está? Apenas aguardado? Está esperando? Está aguardando o tempo certo, porque depois que você tiver o diploma, daí sim você vai ser um cara formado. E doa quem doer, você fala a verdade na cara. Eu sou um advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro. Depois que você conseguir a promoção, você vai ser o gerente 2. E daí sim você vai poder ter mais autoridade, jovem. Será que você está esperando? Ou será que você é daqueles que se revoltam em meio a tudo que acontece ao seu lugar? Quem é você nesse rolê? O texto segue dizendo, a partir do verso 17, que essa revolta de Paulo não era apenas um senso de necessidade. Ele não apenas olhava para o lado e falava, nossa, como eles sofrem, nossa, como eles são errados, nossa, esses caras estão indo para o inferno. Porque se for isso, daí de fato é julgamento, daí de fato é simplesmente pena. Mas o texto mostra, a partir do verso 17, que por isso, por conta daquilo que ele via, por conta daquilo que ele observava enquanto andava na cidade, por isso, no verso 17, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que ali se encontravam. E alguns filósofos, e Paulo então discutia a todos e com todos, todos os dias, durante o tempo que ele tinha que ficar lá. Não se esqueça, Paulo está numa jornada missionária. Ele não pretende criar raízes em Atenas. Ele vai passar por lá. Mas enquanto ele passa, ele decide fazer algo a respeito. Ele decide então se posicionar. Ele decide então ir para os templos, encontrar os judeus. Ele decide ir para as praças para falar com todo mundo que estava lá. Ele decide exaltar o nome de Cristo por onde ele passa. Paulo não apenas tem o sentimento da revolta, mas ele tem um movimento de graça, que é a mesma graça que nos alcançou. É a mesma graça que nos encontrou. E por isso Paulo então começa a declarar, começa a falar, começa a anunciar a respeito de Jesus. No final do versículo 18 vai dizer que os homens começam a falar que ele é um tagarela, um cara que só fala de deuses estranhos. Tudo isso porque ele tem anunciado o nome de Jesus e sobre a sua ressurreição. Uma nota de observação, talvez eles entendiam que eram deuses estranhos porque eles achavam que ele falava de Jesus e do Deus ressurreição. Talvez é uma forma de demonstrar que aqueles que se diziam sábios demais, os atenienses, não conseguiam perceber que Paulo falava de uma coisa só, que Jesus Cristo tem poder, que Jesus Cristo venceu a morte. Isso é a maior loucura desse mundo. O mundo ainda não consegue entender que muitos já morreram numa cruz, no passado romano. Muitos já morreram por outras pessoas. Mães, pais já entregaram a vida por filhos. Mas apenas Jesus Cristo, em amor, se entregou. Mas ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Apenas Jesus Cristo. E isso é loucura para esse mundo. As pessoas não conseguem entender isso ainda. Mas cabe a nós demonstrar, no poder da transformação das nossas vidas, que esse Deus é real. Olhe para mim, eu fui transformado por Cristo. Olhe para o meu passado, aquele era quem eu era. Esse sou o novo eu, que tive um encontro com aquele que venceu a morte. Paulo nos mostra aqui, numa jornada de não perder tempo, de não esperar, de não apenas ter o sentimento, ele decide falar, ele decide se posicionar, ele decide ir atrás, porque como eu falei, jovem, o tempo está passando,
O tic-tac do relógio, ele não espera enquanto a gente espera. O tic-tac do relógio passa para todo mundo. Quem é da célula lá sabe, se tornou quase que brincadeira, mas para mim é muito real. Eu não sei o dia de amanhã. Por vezes a gente fala isso, a gente volta nesse assunto. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Eu não sei se essa é a última vez que eu tenho o privilégio de abraçar meu filho e de trazer a última mensagem para vocês aqui. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, eu sei para onde eu vou. A pergunta que fica é aqueles que estiveram comigo, para onde eles irão? Em Lucas, capítulo 16, Jesus vai nos trazer uma parábola do rico e do mendigo, do pobre, de Lázaro. Ele vai demonstrar ali naquela passagem algo que eu acho surpreendente. O rico vivia a sua vida confortável, com seus bens, tranquilo. E Lázaro, mesmo sendo pobre, um mendigo, ele ainda assim tinha a sua fé. E o texto nos diz que, depois que os dois morrem, Lázaro é levado para o seio de Abraão, para um lugar de consolo. E o rico, que não tinha sua vida firmada em Deus, é condenado ao inferno. E lá, nessa parábola, ou seja, nesse conto de Jesus, Jesus começa a nos trazer uma cena dramática. Jesus é bom nisso. Ele pega e diz que o rico fala com Abraão e diz, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo para que eu possa beber um pouco de água, que eu estou morrendo aqui. E Abraão fala, não tem como, cara, a distância é gigantesca, já era, esquece. Mas a cena não para por aí, Jesus continua essa parábola e ele vai para uma parte que é tão pesada. No versículo 27 do capítulo 16 do livro de Lucas, Jesus vai nos dizer que este rico, ele suplica para que Abraão, no caso o pai ali no texto, mande Lázaro à casa do pai dele. Pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os alerte, a fim de que eles não venham também para o lugar de tormento, para este lugar de tormento. Jesus nos desenha nessa parábola que o rico primeiro clama por água, clama pela sua própria vida, mas percebe que não tem mais o que ser feito. Então ele clama, não, mande Lázaro, mande o espírito de Lázaro avisar os meus irmãos que aqui é um lugar de tormento. Eu não sei como que tem sido seus tempos com seus amigos da faculdade. Eu não sei como que são as rodas de estudo. Na minha época da faculdade eu tinha muitas rodas de estudo porque eu fazia as cadeiras algumas vezes seguidas. Então eu tinha que ir para aquela roda e era chato demais, porque eu ia para uma cabine da biblioteca, meus colegas do semestre passado iam para outra. E alguns colegas passavam por mim nessas rodas de estudo. E eu falava de cálculo 1, de cálculo 2, de estatística. E eu ia, e acabava a roda de estudo e eu ia embora. Por vezes eu fui para casa, entrei direto no quarto, conversava com meu irmão, falava sobre qualquer outra coisa e largava, e ia embora. No trabalho a mesma coisa. Eu trabalhei por 5 anos no mercado financeiro e a gente podia falar sobre tudo lá, menos sobre finanças. O pessoal falava da vida, falava o que queria, o que tinha conquistado, os prazeres dessa terra. Eu entrava nesses lugares e saía nesses lugares. Eu não sei qual que será o nosso nível de consciência do outro lado da eternidade. Mas o que o texto nos mostra é sobre um profundo arrependimento de um homem rico, que procurou prazeres nessa terra, mas não falou para os seus familiares aquilo que realmente importava. Esse lugar é um lugar de tormento. Jovem, eu não quero que você chegue ao fim da sua vida olhando para trás, olhando as rodas que você passou, os tempos e rolês que você teve. E saiba disso, é precioso as rodas de estudo, elas são uma bênção. Para alguns funciona, para outros não. É precioso o tempo no trabalho com os colegas. É bom ir no jogo de futebol. É bom ter esse tempo de churrasco com os pais. É maravilhoso. Mas a pergunta no final da jornada é: você de fato falou aquilo que importava? Você de fato aproveitou para trazer a mensagem real,
verdadeira de que há salvação no nome de Jesus? Você gastou a sua vida para exaltar esse nome? É por isso que o Senhor agora nesse momento nos chama a aproveitar todas as oportunidades para que a gente o anuncie. O Senhor nos chama a aproveitar todas as oportunidades que, eu repito, são maravilhosas. É bom o rolê com os amigos, é bom o tempo no futebol. São bênçãos de Deus, mas a pergunta é, são rodas em que você aproveita para anunciá-lo? Porque se nós apenas pararmos no sentimento, como foi no primeiro momento, na revolta, na ira santa, e não fizermos nada a respeito, poderemos talvez chegar no fim da vida como esse homem rico e falar: Senhor, e a minha família, e os meus colegas que passaram 5 anos comigo, e eu não tomei a atitude de te exaltar na frente deles. A gente tem repetido essa palavra aqui, exaltado, exaltado, exaltado. E entenda sobre isso. Exaltar tem a ver com nós engrandecermos. Exaltar tem a ver com a gente colocar Jesus no lugar que lhe é devido. Um lugar de honra. Tem a ver com a gente falar e pronunciar aquilo que de fato importa. Que Jesus Cristo é soberano. Exaltar tem a ver com a gente não se importar com mais nada. A ponto de, como o texto diz, esses homens falavam que Paulo era tagarela. Esses homens falavam que Paulo dizia coisas demais. E Paulo não se importava com isso. Paulo estava decidido a exaltar o nome de Jesus. E a respeito da sua ressurreição, ele queria falar. Porque Paulo não apenas tinha o sentimento, ele não apenas tinha esse fervor no coração, mas ele tinha aquilo que o movia à ação. Por isso ele ia para o templo, por isso ele ia para as praças públicas, para exaltar o nome de Jesus. Existe um reverendo, um pastor chamado George Dickens, que disse há muito tempo atrás, ele disse que ter visão sem missão torna-vos visionários, sonhadores. Mas também diz que ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ou seja, a gente faz, mas não chega a lugar nenhum. Mas por fim ele termina dizendo, ter visão e missão faz de nós missionários. Jovem, não adianta você apenas ter o sentimento, ter a visão de que esse mundo está caído. Se meus amigos fossem crentes. Se os meus pais fossem crentes. Se essa faculdade fosse crente. Está todo mundo perdido nessa idolatria. Ao mesmo tempo, se nós só apenas fazemos, sem entendimento do que Deus tem para nós, não aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos entregou, já que estamos na faculdade todos os dias, para iniciar uma célula lá, para evangelizar no 1 a 1 os nossos amigos, para discipular aqueles que o Senhor vai nos entregando. Se nós não tivermos uma estratégia missionária para os lugares que nós estamos, nós vamos fazer muitas coisas, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Porém, se nós formos enchidos do fervor, se nós formos enchidos da unção, da plenitude de Deus, tivermos uma visão daquilo que Ele deseja sobre nós, daquilo que Ele deseja para esse mundo, e abraçarmos isso com força e com fé, se nós de fato nos importarmos com aqueles que estão ao nosso redor, e falar: Deus, usa a minha vida como Tua, me mostra como então, Deus, se é por meio de uma célula, se é por meio do evangelismo, se é por meio de ações de amor, de graça, enfim, eu não sei. Se Deus nos der estratégia, meus amigos, de fato nós seremos os missionários que Deus nos chamou para ser. A sua faculdade não é lugar de passagem, o seu trabalho não é lugar de passagem, a sua casa não é lugar de passagem. Todos esses são campos missionários, porque você é o embaixador do reino de Deus. Por onde você passar, você exalta o nome daquele que te enviou para esse lugar.
Será que nós temos aproveitado essas oportunidades? Será que nós temos sentido de fato alguma coisa sobre eles? Entra ano, sai ano, entra semestre, sai semestre. Será que eu me importo com esse parceiro de jornada que logo mais vai estar junto comigo num auditório? A gente vai levantar o canudo para cima e vai falar: cara, tu conseguiu. Ele vai olhar e falar para ti: cara, eu achei que tu não ia conseguir, mas tu conseguiu. Rolou, terminamos junto isso. Será que a gente vai chegar no final dessa formatura maravilhosa? E eu creio que ela vai chegar para ti, jovem. Você vai celebrar, você vai glorificar a Deus por isso, eu sei disso. Mas será que você vai chegar no fim dessa jornada e vai se despedir desse cara? E você não sabe o dia de amanhã sobre a vida desse cara, a vida dessa menina. Deus apenas não quer nos formar numa profissão. Ele quer nos formar como bons discípulos. E um bom discípulo aproveita toda e qualquer oportunidade para amar. Aproveita toda e qualquer oportunidade para exaltar o nome de Jesus. Como célula, hoje nós enviamos 2 jovens para iniciar uma jornada missionária dentro da faculdade. Glória a Deus por isso. Nós enviamos, oramos, consagramos as vidas deles e falamos: vão e façam discípulos. De casa em casa, de campus em campus, vamos seguindo. Mas o que é maravilhoso é a jornada, como isso foi se construindo. Ao longo da troca de conversa com eles, Deus foi mostrando o coração deles, a gente foi conversando com eles. E um desses jovens, o Rafa, ele foi entendendo o senso de missão. E ele tem dito: cara, eu já estou disposto a não olhar mais a minha faculdade como lugar que vai trazer minha profissão. Mas lá é o lugar que eu devo estar. Eu quero aproveitar esse tempo. Eu quero ser usado por Deus nesse tempo. Sabe por quê, jovem? Você que está na faculdade, eu falo diretamente com você. Sabe por quê? Porque a pergunta não é quanto tempo você ainda tem para terminar a faculdade. Às vezes é chato responder essa pergunta. Eu tenho que fazer estatística 1 para depois liberar estatística 2. Mais uns 17 anos. A grande pergunta não é essa: quanto tempo te resta para terminar a faculdade? A grande pergunta é: quanto tempo você ainda tem na faculdade? Sabe por quê? Porque esse é o lugar em que eu já não tenho mais acesso. Esse é o lugar que o Misa já não tem mais acesso, que o André já não tem mais acesso, que os seus amigos que estão do seu lado não têm acesso, porque Deus te colocou lá. Colocou você, não colocou eu. Deus te colocou lá com um propósito e com um tempo determinado por Ele. Você tem aproveitado essa oportunidade, então? A pergunta não é quanto tempo você ainda tem, é quanto tempo te resta. É como a areia que vai caindo das nossas mãos e a gente tenta segurar, controlar. Depois eu falo, depois eu faço, depois eu prego. Mas o tempo vai caindo, a areia vai sendo derramada e a vida daqueles que Deus nos entregou vão passando. E eu não aproveito esse tempo para exaltar o nome de Jesus. É com esse coração, mas também com essa missão, que Paulo então decide passar pelos templos, passar pelas praças da cidade e não se importar com o que vai acontecer. O texto vai nos dizer a partir do verso 19: então, tomando consigo aqueles que eram os filósofos da época, aquelas pessoas mais elitizadas, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Eu sei que talvez possa até parecer essa pergunta: uau, Paulo conseguiu o que ele queria. Os caras demonstraram interesse. Eles se interessaram, eles querem saber o que está acontecendo ali. Mas na realidade, o verso anterior, ele vai nos mostrar que quando diz que levaram Paulo consigo,
não foi basicamente um convite: Paulo, vem aqui por favor e nos conta o que é isso. Mas o verbo no grego, na verdade, está sendo dito como levar uma força. Tem mais a ver com uma coerção do que propriamente com um convite. Tem mais a ver com uma condução, cara, vem agora, do que propriamente com: seja bem-vindo, Paulo. Nos diga um pouco disso. Não é assim. Ele é levado até esse lugar. Na verdade, é levado até um tipo de tribunal, onde Paulo, talvez, não de uma forma talvez política, ele está sendo acusado de um crime. Porque anos atrás, o filósofo Sócrates, ele foi condenado à morte por um crime semelhante a esse, por trazer ideias de deuses estranhas. Sócrates, há cerca de 400 anos antes, é condenado à morte por algo parecido com as ideias estranhas de Paulo. Ou seja, Paulo está sendo conduzido a um lugar que não basicamente vai decidir se ele vive ou morre, mas Paulo está sendo conduzido a um lugar em que ele já perdeu o controle ali. Esses caras mataram há muito tempo atrás alguém importante. Quem talvez seja eu para isso? E eu sei que isso pode trazer um pouco de dramaturgia para a história, mas perceba que Paulo não se importa. Paulo é levado de frente a esse tribunal, levado de frente a esses homens, e o texto vai dizer, lá no versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, Paulo se levanta no meio deles. Paulo não tem medo do que pode acontecer. Talvez matem, talvez não matem, talvez só escutem. Não me interessa. Mas Paulo está decidido a anunciar. E ele sai dizendo: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastantes religiosos, porque andando pela cidade e observando objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente o que eu lhes anuncio. Paulo naquele momento cria uma estratégia então. Não sei o que pode acontecer daqui, mas sei que esses caras são tão religiosos que tem até uma estátua sobre um Deus desconhecido. Não é que esses caras adoravam sem querer Jesus, não é isso. Eles realmente acreditavam num Deus desconhecido. E Paulo então fala: o que eu estou falando, os deuses que vocês falam que são estranhos, na verdade é o Deus desconhecido. Só que vocês estão entendendo tudo errado. E ele começa então a trazer a identidade da paternidade de Deus, da criação, do poder de Deus, que não é limitado a uma estátua ou criado por mãos humanas. Eles não são como os nossos diplomas, não são como os nossos corpos, os nossos sonhos, a casa dos sonhos, que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, o que for preciso para conquistar. Porque tudo isso perece. Mas Paulo vai dizer que esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, esse sim não precisa da sua adoração. Esse sim não precisa da sua veneração. Mas ele vai dizer que esse sim, esse Deus desconhecido para vocês, por Ele e nele nós vivemos, por Ele e nele nós nos movemos, por Ele e nele nós existimos. Esse Deus desconhecido para os homens, você sabe o nome dele. Você já entregou a sua vida a Ele. Ele já transformou a sua jornada, tem transformado a sua história. Talvez Ele não faça como que gostaríamos, de apagar o nosso passado. Mas Ele promete reescrever uma nova história para a sua vida. Esse Deus desconhecido para os homens, esse é o Deus que o Senhor nos chama a exaltar. Esse é o Deus que o Senhor nos chama a anunciar por onde a gente passa. Independente do que possa acontecer. É por isso que o Senhor nos chama a exaltar o nome de Jesus e permanecermos firmes em meio aos desafios como Paulo enfrentou. Ei, jovem, permaneça firme no meio dos desafios. Talvez você está com a revolta, talvez você iniciou a missão, mas de repente alguém tentou te parar.
e falou, não, nada disso de célula aqui na faculdade. Não, nada de falar de Jesus aqui no trabalho. Não quero esses papos de crente aqui dentro de casa. Esquece-se de Bíblia. Não quero isso aqui. Eles tentarão te parar, eles tentarão te estagnar. Mas aquele que está decidido a exaltar o nome santo de Jesus, esse não para. Esse avança. Você está disposto a avançar por Jesus? Em meio aos desafios que irão se levantar, em meio às dores que possam se levantar, você está disposto a permanecer e falar, Senhor, toma minha vida como sua. Não importa o que aconteça, eu quero seguir nessa missão. Eu sei que talvez seria maravilhoso a gente ouvir essa história e ela terminar com uma conversão de multidões, e então a obra missionária em Atenas, e então os atenienses tudo viraram crente. Uau, seria maravilhoso. E cremos que Deus tem poder para isso, mas Ele é soberano até mesmo nas coisas que não acontecem. E é por isso que o texto vai terminar dizendo que depois que Paulo ele traz esse discurso de frente ao tribunal, o texto vai continuar dizendo que Paulo não para por aí. Ele diz que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, a ignorância que o povo tinha da sua idolatria, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. A nossa mensagem para o mundo não é de tapinhas nas costas, é uma mensagem de arrependimento. Não tem a ver com uma graça barata, tem a ver com uma graça comprada por sangue. E para isso é necessário arrependimento. E ele segue dizendo, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo mais uma vez aponta para a obra de Cristo naquela cruz. Só que o texto não termina como a gente gostaria, e ele segue dizendo a partir do verso 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram de Paulo, e outros disseram, a esse respeito, sobre isso eu vou ouvir outro momento, talvez agora não. Paulo é zombado, Paulo é ridicularizado, outros falam, deixa para a próxima, amigão. Talvez a história não termine como a gente gostaria, mas terminou como Deus quis. Um homem sendo fiel, independente da zombaria que se levanta, independente da coerção que se levanta, independente da perseguição que está ao seu redor. Paulo termina a jornada fiel àquilo que Deus o entregou. Percebe isso? A revolta que teve lá no começo leva Paulo a um tribunal em que ele decide mais uma vez a declarar o nome de Jesus, a exaltar o nome de Jesus. E ele não para, ele continua, ele não teme, ele permanece, ele exalta o nome de Cristo, mas é zombado por isso. Talvez o que possa te impedir hoje de anunciar o Evangelho aonde você estiver é o medo da zombaria. O que eles vão pensar? Talvez é a apatia que a gente disse lá no começo, mas também é esses medos. O que esses caras vão falar se eles não me ouvirem, se eles não quiserem? Meu amigo, o convite do Senhor essa noite para você é permaneça. Continue exaltando, continue glorificando, continue apontando e demonstrando a beleza de Cristo. Porque tudo isso é um lugar de passagem. Tudo isso é um lugar transitório. E o texto mostra que no versículo 34 existe uma esperança, existe uma alegria para trazer aqui. No versículo 34 diz, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Você pode celebrar por isso. Alguns homens se juntaram a ele e creram. Talvez não era aquilo que a gente gostaria, uma multidão seguindo. Talvez eram poucos homens. Talvez na sua faculdade seja somente um nos 4, 5 anos. Talvez no seu trabalho, que você está há anos, seja somente um estagiário. Mas toda alma para Deus importa.
alguns homens creram e o seguiram. O seguiram para uma nova vida, para uma nova jornada. Você está disposto a ser seguido por homens e mulheres que você falam, gente, há uma beleza no nome de Jesus, e você apresenta essa beleza, e você fala, então se arrependa dessa vida, e eles se arrependem dessa vida, e eles decidem viver uma nova vida, a vida que vale a pena ser vivida. Será que você estaria disposto a viver isso? Olhando para as possíveis dores que virão. E eu te digo, jovem, o mundo não é um faz de contas, por isso que a história não termina como a gente gostaria, mas ela termina do jeito que Deus gostaria. Será que você estaria disposto a, no meio dessa jornada, a se entregar por completo? A entregar tudo que você tem, tudo que você é, para a missão do Senhor? Porque esse apóstolo Paulo é o mesmo que vai dizer na segunda carta de Timóteo, no versículo 8 em diante. Ele diz o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo talvez não sofreu as dores naquele dia em Atenas, mas ele estava disposto, e de fato foi para a prisão, acorrentado, aprisionado, mas com o espírito livre, declarando que Jesus Cristo tem poder para salvar. Você estaria disposto a se render por completo, no meio das dores e sonhos que você pode ter, a falar, Senhor, toma isso tudo como seu? Paulo fala sobre isso: considero tudo que eu tinha como esterco, não é nada, mas o que eu quero é conhecer, o que eu quero mais é Cristo. Você estaria disposto a pegar tudo que você tem e falar, Senhor, eu te entrego, assim como eu já entreguei a minha vida, eu te entrego mais uma vez os meus sonhos, os meus projetos, os ídolos do meu coração, a minha faculdade, o meu trabalho, toma eles como os teus. Fala para mim o que o Senhor quer que eu faça. Eu sou teu, Senhor. Eu estou disposto, Senhor. Você teria essa coragem para falar, Senhor, eu permanecerei firme em meio aos desafios que se levantam? Você tem essa disposição, jovem? Certa vez, David Brennan, um missionário nos Estados Unidos, um grande missionário nos Estados Unidos, ele decidiu entregar a sua vida a Jesus aos 21 anos. E com isso veio o fervor no seu coração, uma revolta. E ele falou, iniciarei o trabalho missionário nos povos indígenas. E ele foi. Porém, as dificuldades vieram. Ele já lutava com tuberculose, já lutava contra a depressão severa. Mas mesmo em meio aos desafios, David decide permanecer e seguir para a missão. Então, em um dos seus diários, ele escreve: eis-me aqui, Senhor, envia-me até os confins da terra, para longe de tudo o que se chama conforto. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Jovem, você está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, para exaltá-lo? Eis-me aqui, independente da onde seja, do campus da faculdade aos confins dessa terra. Eis-me aqui para te exaltar. Eis-me aqui para te engrandecer. Você está disposto a viver uma vida para exaltá-lo? Então se coloque em pé, jovem. Se você está disposto a essa vida de exaltação a Cristo,
a ter esse fervor no coração, a dar passos de missão, a dar passos de ação e permanecer no meio das dificuldades que vão se levantar. Deus te chama a essa vida de exaltação ao seu nome. Eu quero te convidar a pegar tudo que você tem, tudo aquilo que você acha que você é, tudo aquilo que você gostaria de ser, e falar: Senhor, eis-me aqui, como a oração de David, eis-me aqui, envia-me a mim até os confins dessa terra, e talvez seja até a esquina da minha casa, para anunciar, para te glorificar, porque se for para promover o teu reino, eu vou. Jovem, eu quero te convidar a você vir até a frente, a se render ao Senhor e falar: Senhor, toma minha vida como um instrumento de exaltação a Ti. Eu quero te convidar a você se mover, porque não é que aqui é mais espiritual, mas aqui é um lugar de sacrifício e rendição. É a declaração para você mesmo: Senhor, eu me rendo para a exaltação do Seu nome, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda glória. Mais uma vez declaramos: quem mais seria digno? Quem mais seria digno de toda exaltação, senão a Ti, somente a Ti? É por isso que nós nos rendemos aqui. Clamamos: Senhor, faz de nós instrumentos Seus. Faz de nós aqueles que têm fervor, aqueles que se movem em ação, aqueles que permanecem em uma só condição, como aqueles que exaltam o Teu nome. Senhor, nós não sabemos os desafios que se levantarão para exaltar o Teu nome. Nós não sabemos das dificuldades que podem vir, mas nós sabemos naquele que é soberano sobre tudo isso.
Sabemos que aquele que venceu a morte é aquele que tem poder para vencer toda e qualquer situação. Talvez a jornada não termine como a gente gostaria, mas ela aponta para um lugar que é para ti, Jesus, que é para o teu nome, o nome que é digno, o nome que é santo, o nome que é poderoso, porque não há outro, Senhor, não há outro, Senhor, não há outro igual, não há outro como tu, não há outro. Senhor, nós te entregamos tudo que temos. Recebe como teu, Senhor. Recebe como teu as nossas vidas, Senhor. Porque declaramos que dia e noite passarão, mas nós estaremos aqui, firmados em te exaltar, em te adorar, em louvor do teu nome. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Te